Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula. Eu sou a professora Shirley, sou professora de História, e o tema da nossa aula hoje é a revolta da vacina, um tema trabalhado nos nonos anos, né? Essa nossa aula hoje será online, e vamos iniciar aqui vendo qual são os objetivos da aula, né? Então, o assunto hoje é a revolta da vacina. Vamos trabalhar um pouquinho dentro da revolta da vacina, as políticas de higienização do início do período republicano, e os objetivos dessa aula é avaliar as contradições das políticas de higienização na Primeira República e avaliar as implicações sociais da revolta da vacina. Vamos começar aqui pelo contexto histórico da época. Então, nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, tá? Mais precisamente ali em 1903 e 1904, que nós vamos estudar. E qual eram as condições da cidade do Rio de Janeiro, lembrando que neste momento ela era a capital do Brasil. Então, as condições eram precárias, problemas de infraestrutura, principalmente no porto e nas ruas da cidade, epidemias recorrentes, como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, tá? Dessas doenças, gente, a mais grave foi a varíola, que ela era uma doença mortal. Baseado nisso, a necessidade de reformas urbanas para modernizar a capital do país. E essa campanha de vacinação obrigatória, ela vai ter como diretor-geral da saúde, Oswaldo Cruz, que vai combater as principais doenças que afetavam a população, né? Que doenças? Como a gente citou ali, a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Para isso, ele vai fazer uma implementação de uma ampla campanha de vacinação contra a varíola, como eu falei, que era uma doença mortal. Só que as pessoas, elas vão reagir a essa campanha obrigatória de vacinação pelo descontentamento com a obrigatoriedade da vacinação, porque quem não se vacinasse teria algumas restrições. Então, as pessoas não vão concordar com isso e elas vão se revoltar, né? E preocupações morais e de privacidade, e por que isso? Porque as mulheres, por exemplo, elas tinham que mostrar o braço. Uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? A gente ver mulheres usando camiseta regata, camiseta sem manga, tomara que caia, top, mas para a época, né, como eu falei, 1903 e 1904, isso era uma imoralidade, não era comum, não era normal mostrar os braços. E aí, o que acontece? Eles vão reagir a essa obrigatoriedade da vacina porque acham que é uma invasão de privacidade. Né, gente? Vamos pensar um pouquinho da forma que as pessoas naquela época viam isso. A gente tem que tomar cuidado para não julgar com os nossos pensamentos e entendimentos de hoje, tá? E uma desconfiança em relação à eficácia e à segurança da vacina, né? Devido à falta de informação, ou melhor, devido à recorrência de informações erradas, né, a propagação de informações erradas, a vacinação acabou tendo uma falta de segurança pela população, pelo povo, né, nesse sentido. E aí aqui a gente vai entender um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, a urbanização e a higienização na época, né? Então a gente está falando aqui da capital do Brasil, Rio de Janeiro, com cerca de 800 mil habitantes. O Rio de Janeiro, nesse momento, ele apresenta um crescimento rápido, tumultuado, né? O que vai gerar uma questão sanitária, muito grande no sentido, assim, de problemas com rede de esgoto, com rede de água, com a coleta do lixo. Então, imagina, junta todos esses problemas, essas questões ali do momento, que vão gerar o quê? Epidemia de doenças, vai
proliferar, né? A falta de coleta de lixo adequada, a rede de esgoto adequada, uma água limpa e própria para o consumo. Vai gerar doenças como a varíola, a cólera, tuberculose, sarampo, doenças comuns para a época que se espalhavam com uma grande velocidade. E a varíola era a mais letal, como eu falei, porque ela não tinha tratamento. Então, ela acabou se espalhando rapidamente, sem tratamento. Então, isso gerou uma questão séria e problemática. A varíola, ela chega a matar 300 milhões de pessoas somente no século XX, tá? E em 1904, a varíola traz um surto para o Rio de Janeiro, com cerca de 1.800 pacientes internados no Hospital São Sebastião, no Rio de Janeiro. Então, você imagina 1.800 pessoas internadas só com varíola. E aí, vamos lembrar que as pessoas continuavam adoecendo de outras doenças, continuavam ficando doentes de gripe, de febre, de outras coisas também. Por isso, o Oswaldo Cruz, diretor de saúde da época, ele propõe ao governo, né, ao Congresso, um projeto para instaurar a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, para tentar conter esse surto, tentar, né, na verdade, o objetivo é erradicar a doença, né, exterminar com a doença. E só que isso aí vai render críticas, problemas permanentes, assim, na época, né, por ser obrigatório, nem todo mundo vai concordar, principalmente pela falta de informação do que era uma vacinação, que é uma época, nós temos que lembrar, que não era comum as pessoas se vacinar, não como hoje, que um bebê nasce e já tem um calendário de vacinação ali para ser aplicado em determinado tempo, idade. As pessoas ainda não tinham conhecimento de como a vacina era desenvolvida, qual eram os efeitos da vacina, e isso não foi desenvolvido, não foi explicado à população, né? Na época, acaba gerando muitas charges, desenhos de humor, em jornais e tudo mais. Nós vamos observar aqui agora uma charge da revolta da vacina da época, tá? Essa daqui foi publicada no Malho, na revista O Malho, em 29 de outubro de 1904. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, este homem é o Oswaldo Cruz, e aqui nessa charge ele fica conhecido como Napoleão da Seringa. E ele está enfrentando a população furiosa aqui, olha, contra a obrigatoriedade de vacinação. Ele enfrenta aqui a população insatisfeita, né, gente? Então, vocês observam aqui, essa charge, ela ficou muito conhecida no Enem, pré-vestibular, nas provinhas, nos livros didáticos, tá? É provável que vocês já tenham visto essa charge. Esse aqui é o Oswaldo Cruz, ele foi um médico sanitarista, encarregado de combater as doenças, né? Os surtos que estavam se espalhando no Rio de Janeiro. Ele foi estudar microbiologia na França, e aí ele volta para o Brasil e se junta a outros médicos e desenvolve alguns métodos para conter algumas doenças, e é ele que envia lá para o Congresso Nacional um pedido para instaurar a obrigatoriedade da vacinação, né, da vacinação contra a varíola, que era uma doença letal na época. Então, gente, a revolta da vacina, como que a gente pode explicar ela? A revolta da vacina é uma eclosão dos protestos, houve muitas manifestações violentas em diversos bairros do Rio de Janeiro, foi um confronto entre a população e as forças de segurança,
Como consequência disso, houve repressão e intervenção do exército, né? Teve uma declaração de estado de sítio, para vocês verem a que ponto chegou, né? Também, nesses confrontos entre os manifestantes, houve prisões, houve feridos, houve mortes. E aí, o governo acaba voltando atrás e suspende temporariamente a vacinação obrigatória, né? Para tentar, ao menos, ali conter todo esse desenrolar, essas manifestações, esses confrontos, porque ele percebeu que essa obrigatoriedade, né, suspendendo a obrigatoriedade, poderia amenizar a situação. E como legado, o que nós temos? O legado da revolta da vacina. Então, a gente tem uma importância da vacinação para a saúde pública. Ai, desculpa, gente. Estou um pouquinho gripada. Importância da vacinação, por quê? Porque a vacinação erradicou a varíola do Brasil e do mundo. Então, a gente pode perceber a eficiência da vacinação. Ela colocou fim em uma doença letal. Então, a vacinação é importante. E isso é uma comprovação científica. A vacinação também pôs em queda significativa muitos casos de outras doenças, né, após as campanhas de vacinação. E a gente pode falar de algumas lições aprendidas a partir disso daí. Então, primeira lição, a necessidade de informação e conscientização da população. Não adianta apenas obrigar o povo a se vacinar, é preciso explicar, conscientizar, né? Uma importância de um diálogo e da aceitação das medidas de saúde pública. Então, é preciso ter um diálogo, uma informação correta, um combate à desinformação, para que as pessoas aceitem, que a partir do momento que elas perceberem que tem eficácia, que funciona, que vai se prevenir, com certeza a população vai se vacinar. Mas para isso, o governo precisa passar uma informação correta, precisa combater a desinformação, né? O que a gente chama de fake news hoje. E aqui, olha, o que aconteceu aqui para a gente concluir? O médico Oswaldo Cruz, ele defendia que em muitos países a vacinação tinha sido aplicada com sucesso e tinha salvado vidas. Mas, em contrapartida, tinham políticos contrários à vacinação. E eles passavam desinformações, que haveria invasões das casas, que a todo tempo eles estariam batendo na sua porta, invadindo a sua casa. Então, a população, ela acreditava nisso, né? Porque, de fato, nesse período aqui da revolta da vacina, houve invasões de casa, né? Não iremos trabalhar nessa aula, mas só para contextualizar vocês aqui, foi nesse momento que houve uma modernização do Rio de Janeiro, e muitos cortiços e casebres foram destruídos, foram demolidos. Então, as pessoas foram expulsas de sua casa, houve invasões. Então, imagina, naquele momento, falando de invasão de casas, e que eles iriam usar esse pretexto da vacinação para invadir as casas, sendo que havia, sim, invasões de casas, né? Para modernizar o Rio de Janeiro. Então, faz sentido, observando o contexto. Por isso a importância de uma comunicação, um diálogo eficiente, com base na ciência. E, em contrapartida, as pessoas não entendiam ainda como funcionava a vacina, que a vacina, ela vem do próprio vírus da doença. Então, só para vocês terem uma ideia, as pessoas ouviam falar que se elas tomassem a vacina da varíola, que a vacina foi feita a partir da extração do vírus da doença do boi, né? E que elas iriam começar a se parecer com boi. E as pessoas acreditavam nisso.
Por isso essa recusa em vacinação, porque parece até, olha, a charge que eu trouxe aqui, parece até uma coisa, né? Nossa, mas as pessoas fizeram um combate, uma revolta, uma manifestação, um confronto com a polícia para não ser vacinado, parece até um absurdo falando isso, agora no século XXI. Mas, imagina essa desinformação chegando e as pessoas acreditando nisso, porque elas não tinham a informação correta, não sabiam que a própria vacina era feita a partir do vírus. E aí eu trouxe aqui essa charge para a gente pensar, né, entre o passado e o presente. Então, esse senhor aqui de óculos, ele vai falar assim, observando esse quadro aqui da revolta da vacina. Quanta ignorância do povo em 1904 ao se recusar a tomar vacina contra a varíola. Aí o senhor do lado aqui responde, ainda bem que evoluímos. Agora o povo só está com medo de vacinar as crianças contra o sarampo e a poliomielite. Olha só, gente. Nós estamos estudando um período de 1904, onde as pessoas se recusavam a se vacinar. E hoje não me parece repetir essa mesma história. Não parece a vocês está acontecendo novamente isso? É só a gente pensar um pouquinho aqui sobre o período da Covid. Quão problemático que foi assim que a vacinação chegou, e muita gente acreditando em notícias falsas, em fake news, e se recusando a se vacinar. Me diga se não me parece com o período da revolta da vacina. E é justamente isso que fala aqui o comando, ó, notícias falsas e movimento antivacina no contexto contemporâneo. Que, se a gente observar, parece muito com esse período da revolta da vacina. Mesmo hoje, a gente tendo acesso a informações com redes sociais, internet, televisão, rádio, nós temos que lembrar que esses mesmos meios de comunicação que podem trazer informações corretas, também trazem informações erradas, desinformação, fake news. Por isso, sobre a charge, aqui, que relaciona o passado e o presente, espera o quê? Que vocês compreendam. Que a revolta da vacina ocorrida em 1904 e os movimentos anti-vacinas contemporâneos compartilham de uma relação de permanência. E essa relação de permanência é a desinformação, que é o fator central. A partir do momento que pessoas acreditam em boatos, faltas de informação, gera medo e resistência à vacinação. As redes sociais, elas têm um lado muito positivo, mas ao mesmo tempo elas conseguem disseminar, espalhar notícias falsas, que pode trazer um grande prejuízo para a sociedade, porque quanto mais as pessoas se negam a se vacinar, mais o vírus se espalha, né? Então, as autoridades e a ciência, elas precisam desenvolver uma comunicação mais fácil do povo entender, para combater as fake news. É o caso de doenças erradicadas que estão retornando, elas estão reaparecendo devido ao baixo número de vacinação, né? E aí a vacinação ela acaba tendo uma queda e aí aumenta o número de pessoas não vacinadas. E ao momento que essas pessoas se contaminam, elas podem espalhar o vírus e pode ser até letal, mortal para quem não se vacinou. Agora nós vamos praticar. Vamos fazer uma questãozinha aqui, que caiu na FUVEST em 2014,
tá? Eu vou ler o comando aqui da questão. Em 1904, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, foi palco de um dos episódios mais marcantes da história da saúde pública no país, a revolta da vacina. Esse movimento de resistência popular surgiu em resposta à campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, implementada pelo governo sob a liderança de Oswaldo Cruz. A revolta da vacina nos evidencia que a implementação de políticas de saúde pública deve levar em consideração. Então, a pergunta é: a revolta da vacina nos evidencia que a implementação de políticas públicas de saúde deve levar em consideração. O que a implementação de políticas públicas de saúde deve levar em consideração? A. O uso da força militar para garantir a aplicação das medidas sanitárias. Então, gente, pelo amor de Deus, a implementação de políticas públicas deve levar em consideração o uso de força militar? Nunca, né? Jamais. Força? Uso de força? Não mesmo. Então, essa a gente já pode eliminar, que de forma alguma seria a nossa resposta correta. Nossa. B. A realização de campanhas de vacinação apenas quando a população já estiver completamente informada. Então, o que acontece? Eles devem implementar campanhas de informação para a população. Enquanto a população não estiver informada, todo o povo 100%, não vamos vacinar. Deixa o vírus se espalhar, deixa as pessoas adoecerem, morrer, e somente depois começa a vacinação? Não, não faz nenhum sentido, né? Então, a gente também elimina essa alternativa. Letra C, a necessidade de comunicação eficaz e do engajamento da população para o sucesso das medidas de saúde pública. Então, através da revolta da vacina, nós evidenciamos que a implementação de políticas de saúde pública deve levar em consideração a necessidade de uma comunicação eficaz, sim, todo sentido, faz sentido, e do engajamento da população para o sucesso das medidas de saúde pública. Então, veja bem, se a população receber uma comunicação eficaz, automaticamente ela já vai se engajar, né, garantindo o sucesso das medidas de saúde pública. Essa, até o momento, me parece a resposta mais correta. Então, vamos ler a restante. Letra D, a suspensão de todas as campanhas de vacinação em caso de resistência popular. Então, quer dizer que a gente tem um grupo que está resistindo à vacinação e a gente suspende a vacinação. Mas tem um outro grupo que quer se vacinar. Mas devido a esse grupo de resistência, a gente não vacina ninguém. Sem sentido, né? Não tem sentido. Não tem sentido. E a letra E, a imposição de medidas sanitárias sem considerar o contexto social e as necessidades da população. Então, a gente vai aplicando vacinação, assim, não leva em consideração se esse público precisa dessa vacinação, precisa dessa campanha, se é o momento adequado, se é aquela idade, se é pessoas de risco ou não, só vai, assim, impondo medidas, assim, sem estudo, sem ciência, sem nada. Não, né, gente? Não tem sentido algum. Então, vamos ver aqui, alternativa C, é a mais correta, né? Que a gente pode até lembrar lá no mapa mental, falando sobre a comunicação eficaz, né? Que eu expliquei para vocês o legado da revolta da vacina, que era uma comunicação eficaz, porque à medida que essa informação chega de forma correta na população, automaticamente as pessoas passam a se vacinar.
e dessa forma a gente consegue atingir as medidas, o objetivo ali, que seria, no caso, a erradicação da doença e a prevenção para que essas doenças não retornem, né? Então, a letra C é a mais correta aqui, ou melhor, a única correta nesse ponto. E chegamos aqui às nossas referências que eu trouxe aqui, né, o material que eu usei para desenvolver a aula. Caso vocês tenham interesse em se aprofundar, em pesquisar o assunto, porque aqui foi uma aula resumo, né, uma aula bem objetiva. Então, se vocês quiserem se aprofundar, porque conhecimento nunca é demais, então vocês podem acessar essas referências aqui. Pessoal, muito obrigada por ficar até aqui, até esse momento. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.